Pô, galera, aí sim, hein? A gente teve um grande episódio de Pacificador nessa semana. E esse episódio 3 foi muito melhor do que o segundo. E muito mais divertido também, né? Com aquele ritmo bem melhor mesmo em relação aos anteriores. Nesse primeiro episódio, então, a gente acompanhou o Chris desenvolvendo um vínculo com aquela outra dimensão, que acaba surgindo como uma grande oportunidade, né? Pra ele sair daquela vida monótona que ele tava. E aí, com a fragilidade dele, principalmente em questão amorosa, né? E familiar, a trama nos entregou aí uns momentos genuínos, cara, de heroísmo e muita ação. E aí a gente seguiu bem consistente e muito bem estruturado aí nesse episódio. Então, sem mais enrolação, vem aqui comigo que eu vou te contar o que eu achei do terceiro episódio da segunda temporada de Pacificador. Roda a vinheta. O terceiro episódio de Pacificador deixou muito claro que a série tá ganhando ritmo. E apesar de eu ainda ter achado um pouco que o núcleo do Pacificador em si da Terra principal ainda tá meio pouco explorado. Isso pode acabar prejudicando um pouco o desenvolvimento mais pra frente. Mas em compensação, a forma como o multiverso está sendo usado é um ponto fortíssimo e acrescentando de verdade a jornada do Pacificador, sem precisar depender de participação gratuita, fanservice, não precisa de nada disso para arrancar risada. E a introdução da versão alternativa da Harcourt foi um acerto, e a química dela com o Chris trouxe um ar renovado para a história. Agora sim parece que a trama vai embalar de vez. E alerta de spoilers, hein? Joel Kinnaman retornou como Rick Flag já no começo desse episódio, em um flashback. Através desse flashback bem rápido, a gente teve também algumas confirmações muito interessantes. A gente teve a revelação de que a Emilia Harcourt teve um caso com Rick Flag, e esse deve ser o motivo pelo qual ela evitou por tanto tempo um romance com o Pacificador, né? Porque assim, pô, imagina namorar o cara que matou o seu ex-interesse amoroso. Agora, imagina também o baque que o Pacificador vai ter quando ele notar que ele tá roubando novamente a vida de um cara que ele já matou, né? Então, eu tava até esperando um cameo do Joel Kinnaman como Rick, mas esse plot twist do Flag ter um caso com a Harcourt eu não esperava, de verdade. Enfim, eu gostei muito do retorno, né, do Joel Kinnaman. Ele é muito carismático, e esse Rick Flag da Outra Terra, que também é interpretado por ele, é muito divertido. Eu curti bastante essa contraparte mais pastelona, porque o Rick Flag é meio diferente, né? Ele não é um fuzileiro naval nessa terra e não lidera o Esquadrão Suicida. Ele tá namorando com a Emilia Harcourt depois que ela terminou com o Pacificador, e ele é bem mais tímido e desajeitado que a versão do DCU. E pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas nesse universo aí do Pacificador 2, eu não vi nenhuma pessoa negra nessa dimensão. Isso só me faz levantar ainda mais a suspeita de que esse universo não é perfeito e tem algum BO nele aí. Imagina se um certo lado ganhou a Segunda Guerra Mundial nessa terra alternativa perfeita do Pacificador. Imagina se nesse universo for que nem a Terra X. Pra quem não sabe, Terra X é um conceito multiversal da DC Comics. Inicialmente é uma terra paralela onde a Segunda Guerra Mundial durou muito mais tempo, habitada pelos heróis da Quality Comics, os combatentes da liberdade. E depois da crise nas Infinitas Terras e com a reformulação do universo, a Terra X foi renomeada para Terra 10. Um universo onde o Eixo venceu a Segunda Guerra Mundial, e essa ideia também foi adaptada para o crossover de multiverso televisivo do Arrowverse, que é o Crise na Terra X. O Pacificador tá tão maravilhado com essa terra, onde o pai dele realmente ama ele, o irmão continua vivo, a Harcourt se interessa por ele, e todo mundo vê ele como herói, que se a teoria de ser o multiverso confirmar, o impacto psicológico nele vai ser devastador. Essa dimensão alternativa parece perfeita pro personagem, mas é evidente que alguma coisa vai ter aí, né, por trás dessa fachada. E vindo do Gunn, não é uma surpresa, né, se esse mundo tivesse sido moldado por uma supremacia racial que domina os Estados Unidos. Alguma merda vai acontecer, isso é certeza. E esse episódio também serviu pra nos lembrar o quão foda o Pacificador é como um anti-herói. Porque, pô, aquela sequência de ação final é legal pra cacete. Porque o cara sai matando um por um, e cada um de um jeito diferente. E ele é muito estratégico, é, pô, um anti-herói perfeito, galera. E ele ainda mata um cara usando um lápis. Você também lembrou de John Wick, não foi? Porque, pois é, essa referência foi bem legal e muito boa a direção do Greg Mottola, que a gente vem elogiando aí desde o episódio passado. Mas nesse episódio, especialmente nesses momentos finais, E agora, como de costume, vamos para alguns detalhes desse episódio. O primeiro é o Rick Flag Jr., que retornou finalmente ao DCU em um flashback de 3 anos atrás. A série também revela que o Rick Flag teve um relacionamento amoroso com a Emilia Harcourt antes de partir e ser morto em Corto Maltese, durante os eventos que a gente já tá careca de saber do Esquadrão Suicida de 2021. Então, acho que a gente pode dizer que o Esquadrão Suicida se passa em 2022, porque nessa cena do Flag é dito que
é 3 anos atrás. Considerando que a segunda temporada do Pacificador se passa depois de Superman em um mês, a gente tem aí que 2025 menos 3 anos, 2022. A gente teve também então uma menção à magia. O Rick Flag Jr. disse no flashback que ainda está namorando June Moon. Ela é uma feiticeira que apareceu em Esquadrão Suicida de 2016 do David Ayer e presumivelmente ela ainda está ativa no DCU. Eventos de Esquadrão Suicida 2016 então parecem ter alguma canonicidade pro DCU. E a June Moon se apaixonou pelo Rick Flag Jr. pela primeira vez no filme no DCEU em 2016. A menção ao relacionamento deles pode tornar certos eventos de Esquadrão Suicida canônicos pro DCU. Então vale destacar que essa June Moon não é necessariamente a mesma versão mostrada no Esquadrão Suicida de 2016, interpretada pela Cara Delevingne, já que naquele filme a magia foi derrotada, enquanto no episódio de hoje a gente descobriu que ela continua ativa e presente. A gente tem também uma menção ao The Mighty Crab Joys, que aparecem a banda favorita de Clark Kent, já apareceu em Creature Commandos, Superman e agora em Pacificador. O banner dos Crab Joys anuncia uma estação de rádio local de Evergreen. E o Jitters Café aparece. O Jitters parece ser igualmente popular na dimensão alternativa e é o icônico café do DCU que já apareceu em Superman e recentemente no set de Clayface, algumas referências também. Agora, os rebeldes lá que invadiram o local, os Filhos da Liberdade, aparecem nesse episódio pela primeira vez. Nos quadrinhos, eles são uma organização paramilitar ultrapatriótica que busca derrubar o governo dos Estados Unidos. No DCU, eles são semelhantes, com conotações nacionalistas e neoconservadoras. Capitão Triunfo aparece, o irmão do Pacificador é um super-herói nesse mundo, aparecendo pela primeira vez em Crack Comics 27, e o James Gunn confirmou que essa é uma versão alternativa com habilidades diferentes. A gente não podia deixar de falar daquela moto incrível do Pacificador da Terra 2, né? Que foi chamada aí de Pacificleta, que por enquanto vai ser temporariamente usada pelo Pacificador do nosso DCU. E a criação dessa moto, segundo o próprio James Gunn, foi baseada no Kamen Rider e na série clássica do Capitão América. E não podem faltar os amigos do chefe, né? Porque o Michael Rooker, conhecido por ver o Yondo na trilogia de Guardiões da Galáxia e o Savant no Esquadrão Suicida, deu as caras agora em Pacificador como o Red Saint Wild, o lendário caçador de águias, um personagem criado especialmente para a série. Enfim, no geral, o terceiro episódio de Pacificador realmente entregou, diferente do último, e a série ganha um bom ritmo que mistura ação, humor e momentos emocionantes do nosso querido anti-herói, enquanto explora, de maneira inteligente até, o multiverso e a dimensão alternativa. A relação do Chris com essa nova realidade, onde ele é amado, reconhecido, respeitado, deu um ar de esperança, mas ao mesmo tempo levantou algumas suspeitas sobre algo sombrio que pode estar vindo pela frente, apesar dessa perfeição aparente. E se essa Terra alternativa tiver alguma história sinistra, tipo uma versão da Terra X do DCU, quem sabe, o impacto psicológico do Pacificador promete ser gigante. O episódio também nos trouxe vários detalhes incríveis, como o retorno de Joel Kinnaman, como eu comentei, como Rick Flag Jr. e a continuação da presença da magia no DCU e referências que vêm sendo construídas aqui, como o The Mighty Crab Joys e o Jitters Café, a introdução também dos Filhos da Liberdade e do Capitão Triunfo. Além da nova Pacificleta, que ficou do caramba, que combina o estilo do Capitão América com o Kamen Rider e, claro, Michael Rooker como o Red Saint Wild, o caçador de águias, trazendo ainda mais diversão à trama. E como se não bastasse, o James Gunn mostra aqui que ele é maluco pra caramba, né? Porque só nessa série a gente já teve os Ricks, pai e filho, a Gangue da Justiça, e ainda promete trazer mais personagens, além de já ter introduzido a Sacha Bordeaux e o irmão do Pacificador. O episódio ainda termina com um cliffhanger incrível, que é a equipe da Argus indo atrás do Pacificador na casa dele, deixando a expectativa lá no alto para um quarto episódio que promete ser frenético. E no fim das contas, esse terceiro episódio equilibra perfeitamente ação, comédia e drama, e reforça ainda mais porque essa série tem muita coisa insana para mostrar. Esse episódio foi um sólido nota 8. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí o que você achou do episódio e compartilha com aquele seu amigo nerd. Lembrando que os episódios serão lançados um por semana, sempre às 22 horas na HBO Max. É isso, até o próximo vídeo. Falou!